Vamos dar início a mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós iremos falar sobre respeito. Tecendo respeito. Na terra da vida, convivemos com pessoas diferentes de nós, tanto na aparência física quanto nos modos de falar, hábitos, costumes, crenças e ideais. Essa diversidade, ela exige empatia e compreensão diante de outros modos de ser, pensar e viver. Entretanto, ela também ajuda a exercitar novos olhares, refletir a respeito de novas ideias e escolher o melhor para nós. Mesmo assim, nem sempre a diversidade ela é valorizada e respeitada. Infelizmente, é comum entre as pessoas haver o medo das diferenças e a rejeição de quem é considerado diferente. O contato com outras formas de ser, pensar e viver pode revelar belezas desconhecidas. Eventualmente, perdemos essa oportunidade de ampliar conhecimentos e experiências quando, por falta de empatia, ignoramos, rejeitamos ou maltratamos quem é diferente de nós, sem tentar conhecê-los e compreendê-los. A gente sabe que, infelizmente, é algo que é constante. As pessoas acabam julgando, apontando para a outra, sem antes a conhecer, exercitando aí uma falta de respeito perante determinadas atitudes ou determinadas pessoas. Por isso, fala-se tanto sobre o respeito e a diversidade atualmente. A palavra respeito é tão conhecida e utilizada que nem sempre refletimos sobre os seus possíveis significados. Essa é uma reflexão importante já realizada por muitos filósofos. Ela levou alguns deles à conclusão de que respeitar as diferenças não significa apagá-las ou concordar sempre com os outros e tentar imitá-los. Significa reconhecer que as outras pessoas elas são dignas de consideração, que elas têm o direito de expressar o próprio modo de ser de forma livre e pacífica e que não podem ser agredidas por isso. Alguns pensadores do passado também deixaram um ensinamento fundamental para quem deseja aprender a pensar filosoficamente. Respeitar outras ideias, modo de ser e pontos de vista, refletindo e dialogando sobre eles. Existiram vários filósofos e cada filósofo eles tiveram teorias diferentes, mas ambos os filósofos eles respeitavam as opiniões e ideias dos outros, Então eles podiam discordar, criando assim sua nova teoria, mas nunca existia a falta de respeito ou consideração perante determinada teoria ou determinada ideia. Olhar de filósofo. O Immanuel Kant, ele foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII. Ele entendia o respeito como um reconhecimento de que as outras são tão dignas de consideração quanto nós. Diante das diferenças entre as pessoas, o Kant ele lembrava que todos temos algo em comum à humanidade. Portanto, afirmava que devemos tratar os outros como seres humanos tão dignos de consideração quanto nós, mesmo quando discordamos deles por alguma razão. Aí, com base na teoria do Kant, vocês irão responder essa questão, Vocês irão citar um exemplo de atitude que demonstra respeito pelo outro, apesar das diferenças. Aí abaixo vocês irão responder essas questões de forma argumentativa, de preferência no caderno de vocês. Comunidade e suas culturas. Então, anteriormente, nós vimos que por meio de escolhas, os indivíduos constroem o próprio modo de ser, pensar e viver. Entretanto, ao fazer escolhas, muitas das vezes as pessoas recorrem ao que aprenderam como membros de uma comunidade de uma cultura. Comunidade é um grupo de pessoas que convivem e se relacionam de maneira mais próxima. Cultura é um conjunto formado por uma língua, símbolos, comemorações, obras de arte, crenças, religião, regras, hábitos e costumes compartilhados em uma comunidade. Em algumas sociedades, observamos a convivência de elementos oriundos de diferentes culturas, uma vez que essas sociedades elas são formadas por diversas comunidades. No Brasil, por exemplo, há uma grande diversidade cultural entre as regiões e influências das culturas de inúmeros povos.
Isso se explica porque em diferentes épocas e por distintas razões, muitos estrangeiros passaram a viver aqui. Assim, as diferenças culturais estão presentes no seu cotidiano e até mesmo na sua história. Afinal, você herdou alguns elementos culturais de seus antepassados, adquiriu outros de diferentes maneiras e todos eles influenciam ideias, hábitos e costumes que fazem parte do seu modo de ser. Por outro lado, elementos culturais diferentes desses influenciam o modo de ser de outras pessoas, até mesmo daqueles que convivem com você. Esse contato com as diferenças culturais é uma ótima oportunidade para você exercitar a compreensão, a empatia e o respeito. Então, a gente vive em um país que é um país considerado país da diversidade, por existir a formação de várias etnias e não, então nada melhor do que respeitar a diferença, a opinião e o pensar dos outros. Para encerrar nossa aula, ficam as atividades da página 18, do Hora de Estudo, página 19, e a página 20. E a gente encerra esse módulo do quarto bimestre. Aí, referente às notas de vocês. Então, as notas de vocês, elas irão ser subdivididas da seguinte maneira: 2 pontos do trabalho para quem me entregou sobre a empatia, 2 pontos das tarefas do módulo, 2 pontos da primeira trilha que vocês fizeram, aí mais 2 pontos da próxima trilha que eu vou estar passando na próxima semana e 2 pontos do caderno de atividade. Então, além dessas questões do módulo da hora de estudo, vocês também irão responder o caderno de atividades, certo? Quando vocês terminarem de responder, vocês enviam para mim. Não esquecendo que nós não iremos fazer prova, então as notas serão de acordo com as atividades e trilha e o trabalho que algumas pessoas já me entregaram. Então, até a próxima semana e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp.